de preferência. Obrigada, senador Paim. Também bom dia, senador Magno Malta. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu quero agradecer o convite feito ao Conselho Nacional de Saúde e parabenizar pela iniciativa da audiência. Acho que a fala da senadora Regina, ela já coloca também a responsabilidade do Senado Federal em fazer este debate, olhando também, né, outras dimensões que se fazem necessárias para que a gente possa trazer o problema na dimensão mais da dimensão ética do que da dimensão moral. Queria colocar que o Conselho Nacional de Saúde tem mais de 300 entidades que o integram, entre titulares, suplentes e entidades convidadas. O Conselho Nacional de Saúde existe há 70 anos e do SUS para cá ampliou a sua representação. Então, nós temos praticamente todas as profissões de saúde lá representadas. O Conselho Federal de Medicina já esteve conosco, mas temos também a FENAM. Temos entidades de todos os profissionais de saúde, temos movimentos sociais representativos da sociedade brasileira, desde população indígena a populações em situação de rua. Temos também representações de organizações do campo, indígenas, feministas. Temos uma gama enorme, né, de entidades que representam, sim, a sociedade brasileira. Nós temos também no Conselho Nacional de Saúde representação do SUS, gestores do SUS, nos 3 níveis: Ministério da Saúde, secretários estaduais e municipais de saúde, representado lá pelo CONAS e CONASEMES, e também temos prestadores de serviços ao SUS. Quer dizer isso que não é fácil, né, numa entidade que tem mais de 70 anos e que se tornou democrática nos últimos 20 e poucos anos, esse debate. Não há uma unanimidade, mas há uma prevalência de entender que o aborto é, sim, uma questão de saúde pública e, portanto, cabe a responsabilidade do Estado. E, para isso, como é que esse atendimento deve ser feito? A partir do SUS, que é como se materializa a presença do Estado junto à população, quando a gente vai ver os princípios constitucionais do direito universal à saúde. Eu acho que a gente está aqui cumprindo uma tarefa desafiadora, mas, senador Paim, senador Malta, o ideal é que estivessem aqui as mulheres que passaram por essa experiência. Lamentavelmente, a sociedade brasileira, mesmo com 60 anos, né, de leis que colocam em que situações o aborto deve ser assumido também como dever do Estado, mesmo tendo essa lei, a gente não consegue ter um espaço democrático onde as mulheres que passaram pela experiência possam, sim, se colocar. Lamentavelmente, a gente fica falando, né, de situações que, na verdade, passam por uma dimensão de como as pessoas se colocam no mundo. A gente não pode fazer esse debate do ponto de vista da dimensão moral, porque cabe a cada uma que vivencia a situação se colocar moralmente diante do problema e não cabe a nós nos colocarmos em lugar de outra pessoa. Eu acho que está colocado aqui a dimensão ética e é importante que, nesse sentido, a gente compreenda que ética não é uma coisa pronta e acabada. Ela é construída e ela é afirmada a partir de como a gente se coloca no mundo. Então, como disse aqui a senadora Regina, ninguém faz ou vivencia situações de conflito existencial ou de conflito ético, né, sem também colocar a importância que se tem do respeito, a importância que se tem também, né, da escuta bastante situada diante desses contextos. Queria colocar que é importante que o Senado também aqui não coloque no segundo plano esta condição humana, a condição ética. A gente tem que colocar aqui, inclusive, o que o Brasil tem de leis, o que o Brasil tem de acordos internacionais. O Brasil sempre se pauta, né, quando se coloca nesses acordos internacionais e praticamente consegue viabilizar, a partir de leis, de programas e de políticas, os seus compromissos. E é isso que, na verdade, a gente também espera e cobra como Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Quero colocar aqui que toda e qualquer proposição do Ministério da Saúde não
não é por vontade de governo A, B, C ou D, ou de filiações partidárias. O que o Ministério da Saúde coloca é um conjunto de políticas que, historicamente, vem sendo pensada nos espaços mais democráticos de participação da saúde, a exemplo do Conselho Nacional de Saúde, e inúmeras conferências que a gente tem realizado nesses 70 anos, sobretudo nos últimos 30, com a criação do SUS e a participação democrática. Queria colocar que nós temos, não dá para trazer esse debate olhando o recorte, se são mulheres, para quem que a gente está discutindo? Que mulheres, na verdade, a gente está colocando? São muitas mulheres. Né? Não tem um perfil que a gente possa definir em relação a quem interessa mais ou menos este tema. Qualquer uma de nós, se a gente for olhar hoje o escopo da nossa família, sejam mulheres adultas, sejam meninas, nós temos perto de nós experiências concretas, certo? De mulheres que viveram situações, sejam filhas, netas, sobrinhas, primas. Sempre tem no escopo familiar alguma situação em que alguém da família, mulher, viveu essa situação e teve inúmeras dificuldades de recorrer a uma ação pública protegida na sua lei, protegida pela lei e protegida também pelo Estado. Queria colocar que nós temos no Conselho Nacional de Saúde uma representação enorme dos movimentos e, como eu coloquei, mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres também camponesas, mulheres indígenas, mulheres com deficiências, mulheres com patologias, feministas. Temos também mulheres jovens. E o último debate que nós fizemos esteve exatamente associado à necessidade da gente enfrentar situações de violência. O Brasil continua sendo um país, uma sociedade extremamente violenta com as mulheres, e isso também tem uma relação com o aborto, com as situações de violência que as mulheres vivem e uma relação também, sim, com o aborto. Como tem várias outras falas que vão seguir as minhas, né, eu quero colocar exatamente o recorte que nós demos no último debate no Conselho Nacional de Saúde, realizado em março deste ano, onde a gente discutiu qual era o papel do SUS no enfrentamento à violência às mulheres. Em uma das falas, inclusive, se reportava, né, a toda uma situação de violência e o quanto ela aumenta as doenças sexualmente transmissíveis, enquanto também aumenta a situação de gravidez indesejada. E a importância do SUS, exatamente porque ela também tem que ajudar, o SUS tem que ajudar na identificação de informações para criminalizar o agressor, sobretudo nas situações de aborto. Né? Então, nós temos uma conquista da sociedade, o 180, onde nós temos, a partir deste Disque Denúncia, várias formas de tipificação da violência contra as mulheres, inclusive a violência obstétrica. E queria colocar aqui que a gente identifica, a partir de dados do 180 e outros estudos, o quanto o aumento aconteceu no Brasil, um aumento significativo de situações de estupros. Eu quero colocar isso, né, porque quando a gente vai também, números, eu acho que aqui é só uma referência, não pode ser o fundamento, o Brasil é o 7º país, dentre 80 e poucos países, o Brasil está em 7º lugar do ponto de vista da violência contra as mulheres. E isso é importante também a gente trazer, porque discutir a situação da condição das mulheres que enfrentam situação de aborto tem que olhar o contexto em que essas mulheres vivem. Foi colocado aqui a dificuldade que muitas têm pela condição de criminalização de atendimento, de serviços, de proteção, de solidariedade. Em geral, essas mulheres se reportam a uma rede social de apoio na sua comunidade, exatamente pela dificuldade que nós temos ainda no Brasil de garantir, ainda na base legal, do que é assegurado às mulheres. A Central de Atendimento do número 180, no balanço de 2014, registrou cerca de 50 mil registros relacionados às mulheres que sofreram estupro. 50 mil registros. Estima-se quase 500 mil casos no Brasil no ano de 2014 e, lamentavelmente, apenas 10% são denunciados. Isso significa, para nós também, nesse aumento de quase 18% em média do número de estupro no Brasil,
uma relação direta com a dificuldade que a gente tem hoje de garantir serviços nessa dimensão às mulheres. Boa parte também dos serviços, o pouco serviço que é ofertado, ainda passa pelo crivo pessoal do profissional. Mesmo que tenha algumas medidas importantes, como, por exemplo, a pílula do dia seguinte, nós temos sim uma demanda colocada para o Ministério da Saúde de centralizar isso para os estados e municípios, e muitas vezes nem a pílula seguinte, que poderia evitar um conjunto de danos e decisões conflituosas às mulheres com uma situação de aborto, nem essa medida mínima também a gente nem sempre consegue, exatamente porque também passa pelo crivo de muitos profissionais. E é lamentável que no Brasil também a formação acadêmica, a formação universitária, a formação dos profissionais de saúde não tragam também essa dimensão. Acho que se nós queremos enfrentar o problema no Brasil, passa também por repensar qual é a formação dos profissionais nas universidades públicas brasileiras. Queria, encerrando, no sentido de dizer que as mulheres têm um histórico em nossa sociedade de muita responsabilidade. Nós somos quem cuidamos historicamente das casas, historicamente da família, sobretudo crianças e idosos. Eu sou avó, eu sou avó de 3 crianças, eu vivo e convivo com as minhas netas embaixo do mesmo teto. Eu tenho uma mãe de 96 anos e elas vivem sob os meus cuidados. E essa história não é só minha, essa história com certeza se assemelha a muitas outras histórias de vida de mulheres. Então, colocar que qualquer decisão, do ponto de vista da interrupção da gravidez, é uma dimensão de inconsequência das mulheres, é um equívoco que a gente comete, é uma injustiça que a gente comete, porque se a gente olha todo o processo e a formação social brasileira, as mulheres brasileiras, historicamente, assumiram e muito cuidado com a vida. Então, tomar uma decisão em situações extremas, tem que ser respeitado pela sociedade. O Estado brasileiro tem que cumprir com o que a sociedade decidir, mas decidir ouvindo exatamente a quem interessa essa definição, que são as mulheres. Acho que tem que colocar aqui a capacidade de decisão das mulheres, e decisão passa pelo pensamento. Nós não podemos admitir historicamente que os homens comecem a pensar e a decidir sobre as mulheres. E aqui, lamentavelmente, a gente viu muito fortemente essa expressão. As mulheres têm a capacidade de pensar, de decidir, de cuidar, e os conflitos que a gente possa passar em qualquer momento de decisão devem ser respeitados pela sociedade, inclusive pelos parceiros. E nós estamos aqui colocando, de fato, o papel do Estado em cumprimento do que determina a legislação brasileira, os acordos internacionais, e mais do que colocar uma polarização de posições morais, cabe ao Senado brasileiro enfrentar esse debate como vem fazendo, porque a ilegalidade não tem ajudado a reduzir a prática, muito pelo contrário, tem colocado as mulheres em situação de risco de vida e, com certeza, também de morte. Muito obrigada.